Quero lembrar os irmãos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscreva para receber a mensagem, tá? Você pode entrar lá no YouTube, Fernando Alves, Pastor das Multidões, e aí você vai se inscrever para receber a mensagem. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês grandemente. Vamos meditar agora na palavra de Deus, vamos. Eu convido os meus amados irmãos para abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro de 1 Samuel. Vá desfrutando dessas mensagens, viu? Vá desfrutando. É o que eu lhe aconselho. Capítulo de número 28 do livro de 1 Samuel, versículo de número 8, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito contra mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Queridos, aqui está um texto da Bíblia que fala a respeito da vida de Saul. Quem era Saul, irmão? Saul, ele foi um homem, e nós aprendemos com a Bíblia Sagrada que Saul, ou entendemos também em hebraico, o nome Saul em hebraico, pedido a Deus, ou também Saul ou Saulo. A Bíblia diz que ele foi o primeiro rei do antigo reino de Israel, e conforme a tradição judaica cristã, ele, como filho de Quis, da tribo de Benjamim, Saul, diz a Bíblia, que ele reinou por 40 anos, embora haja podemos dizer que controvérsias quanto à duração exata do seu reinado. Mas Saul, ele foi um rei, sabe, irmãos? Um rei. E ele, diz a Bíblia, que naqueles dias os filisteus reuniram tropas para lutar contra Israel. E a Bíblia diz que Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharam me acompanharam no exército. E Davi disse a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Isso é uma conversa entre Aquis e entre Davi. Quando Aquis disse a Davi que ele já tinha acompanhado muito ele do exército, nas guerras, nas pelejas, e ele disse para Aquis: Aquis, você sabe o que o teu servo é capaz de fazer. Você sabe, você me conhece. Ele está dizendo: você sabe o que o seu servo é capaz de fazer. Ele foi um rei filisteus, que era de Gate, e a Bíblia diz que ele também reinou durante o tempo dos reinados dos reis israelitas, como Saul. Diz a Bíblia que Davi e Salomão era filho de Maacá. Diz a Bíblia também que, conforme diz lá no cabeçalho dos Salmos 34,
fala que ele é chamado Abimeleque. Isso nós entendemos que esse nome Abimeleque, isso entende que era um título similar que Faraó tinha dado para ele. Então, Aquis conhecia Davi, Davi conhecia Aquis e os dois conheciam Saul. Mas Davi, quando ele disse a Aquis que ele sabia que o que Davi era capaz de fazer isso aqui, tu sabe que eu já saí contigo no exército para as pelejas, tu sabe o que é que eu sou capaz de fazer. Aquis respondeu muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. A Bíblia diz que naquela época, quando essa conversa estava acontecendo, quando tudo isso estava acontecendo, Samuel ele já havia falecido, né? E todo Israel havia pranteado e sepultado ele em Ramá, que era na cidade natal, e Saul havia expulsado do país todos os mediuns, sabe? Saul não queria conversa com os mediuns, tinha espantado todos os mediuns, e ele que o consultava espíritos. Só que depois que os filisteus se reuniram, vieram, acamparam em Sunem, quando Saul reunia todos os israelitas e que acampava em Gilboa, a palavra revela que quando Saul viu o acampamento filisteu, ele teve medo, ele ficou muito apavorado, sabe? Eu não sei o que é que está te deixando apavorada. Eu não sei o que é que está te deixando apavorado. Existe momento que tem coisas que nos deixam apavorados, sabe? A Bíblia Sagrada diz que ele ficou apavorado, sabe, irmão? E uma pessoa apavorada é uma pessoa que está aterrorizado, é uma pessoa que sente pavor excessivo, sabe? Ele ficou apavorado. Apavorado é uma pessoa que está assustado, sabe? Eu não sei quem é, o que foi que você viu, eu não sei quem é que você vê, eu não sei quem é que está te assustando, eu não sei quem é que está tentando, investindo para te deixar apavorado ou assustado. Eu não sei como é que está na tua vida, mas se verdadeiramente você colocar a sua confiança em Deus, você vai ver que tudo vai melhorar. Você vai ver que Deus vai entrar. Você vai ver que Deus vai agir ao seu favor. Você vai ver que Deus vai trabalhar ao seu benefício. Você vai ver que Deus é Deus da sua vida e o nome dele vai ser glorificado. É importante que você acredite. É importante que você creia. É importante que você encare. É importante que você vá em frente acreditando tão somente em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Deus, irmão. Se você não crer, não encarar a situação confiando em Deus, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas se verdadeiramente você confiar no Senhor, você vai ver que Deus vai mostrar que é Deus na sua vida. Você vai começar a entender que Deus vai se fazer presente e vai mostrar que verdadeiramente foi Ele que lhe escolheu para a obra. Você vai começar a entender que Deus vai mostrar para aqueles que estão querendo te deixar apavorado que foi Ele que te escolheu para a obra dele. A Bíblia diz que quando Saul viu o acampamento filisteus, ele teve medo, ficou apavorado. E a Bíblia diz que ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu. Nem por sonho, nem por urim, sabe?
Deus não respondeu a ele. Nós sabemos que quando Deus quer responder por sonho, Ele responde por sonho. Você vai dormir e sonha, e a resposta de Deus vem, sabe? Mas a Bíblia Sagrada diz que também quando Deus não responde, quando Ele não quer responder por sonho, Ele responde por alguém. Ele responde por um profeta. Ele responde através de quem Ele quer responder. Por quê? Porque Ele continua sendo Deus. Urim, a Bíblia diz que foi o nome dado a uma pessoa que ele era um sacerdote de Israel, e ele recebeu o nome de Urim. Por quê? Porque ele adivinhava, ele era utilizado pelos antigos israelitas para descobrir qual era a vontade de Deus sobre determinado evento, determinado assunto, determinadas coisas. Na verdade, é expressão, como bem sabemos, que do hebraico significa luz e perfeição. E de acordo com a visão judaica, Urim ou Tumim, ele remonta. Ele era um sacerdote que as pessoas, ele trazia a definição daquilo que as pessoas queriam saber, sabe? E Urim estava ali e Deus nem falou, como também nem por sonho nem por Urim, não falou também por profeta. E Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca o Espírito para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma mulher em Endor. E Saul então se disfarçou, sabe, vestido de outra roupa. Meu Deus! Quantos e quantos crentes, quantos e quantos que se disfarça, né? Se disfarçou de outra roupa. E a Bíblia diz que ele vestindo outra roupa. Ei, minha querida, meu amado, você tem que vestir a roupa que Deus quer que você vista, sabe, para fazer a obra. Você tem que vestir a roupa que Deus quer que... Eu não estou falando aqui de roupa, vestir roupa materialmente, não. Eu estou falando aqui da roupagem espiritual. Você tem que ter. Tem crente que não tem. Eu já me deparei com um crente que mostra ter uma roupagem espiritual, sabe, daquelas de causar espanto, de você dizer: meu Deus, aí é de Deus, sabe? E quando pensa que não, mostra que não é de Deus. A minha roupagem espiritual, a que eu uso aqui, é a mesma que eu usei lá do outro lado, em outro país, sabe? A essência da palavra que eu prego aqui foi a mesma essência da palavra que eu preguei lá do outro lado e prego aonde Deus me levar. Você está entendendo? As vestes têm que ser a mesma. Não precisa se disfarçar para a porta se abrir, não. Precisa se disfarçar para receber convite, não. Eu sou isso aqui, eu dou de cano de ferro e não tem esse negócio, não. Eu vou me disfarçar, dar uma de bonzinho. Não, eu dou de cano de ferro quando é preciso dar, sabe? Quando é preciso repreender, eu repreendo. Eu sou chato mesmo. Na obra de Deus eu sou chato, sabe? Quando é para repreender, eu repreendo, mas também quando é para passar o óleo, eu passo o óleo, o bálsamo é o bálsamo, abraçar eu abraço, chorar eu choro também, brincar eu brinco também. Você está entendendo? E assim sucessivamente. Não precisa se disfarçar. A Bíblia Sagrada, do capítulo 28 de 1 Samuel, versículo de número 8, diz que Saul, então, se disfarçou vestindo outra roupa.
Eu tenho que ter as minhas vestes espirituais, ela tem que ser uma só, irmão. Saul era Saul. Saul não iria deixar de ser reconhecido por Deus por conta de uma veste que ele tinha mudado, não. Ele se disfarçou vestindo outra roupa e foi à noite com 2 homens até a casa de uma mulher. Ele disse a ela: invoque o Espírito para mim, fazendo subir cujo nome eu disser. Ele foi pedir para essa mulher invocar um espírito para ele, sabe? Fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, disse: certamente você sabe. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. E os medium e os que consultavam espírito da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? E aí Saul, disfarçado, jurou pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou ela. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Ele queria que ela invocasse, que ela fizesse subir Samuel. Mas quando a mulher viu Samuel, disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu e disse para ele: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou qual é a aparência dele. E disse ela: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando. E Deus se afastou de mim. Ele não responde, nem por profeta, nem por sonho. Isso te chamei para me dizeres o que fazer. A Bíblia diz que Samuel disse: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você, se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse, porque por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo. Sabe o que Samuel está dizendo a Saul? Deus, ele já rasgou o teu reino e deu ao teu próximo, rapaz. Ele está dizendo que o reino de Saul já tinha sido rasgado. Não tinha não para onde Saul, sabe? Não, Saul estava querendo consultar um, consultar outro. Ele estava querendo saber por que Deus não estava respondendo a ele. Ele disse: porque você chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. Olha aí, irmão, é a Bíblia que diz, está escrito aqui, ó. Capítulo de número 28, versículo 16. Olha o que foi que Samuel disse aqui. Samuel disse: que tu me chamasse? Se afastasse de Deus, você se tornou inimigo de Deus, se afastou do Senhor, Deus se tornou teu inimigo, rapaz. Estás pensando que tu engana, estás pensando que tu faz o que tu quer, estás pensando que tu é tudo do jeito que tu... Não, não é não. Quantos
Pastor, Deus se torna inimigo? Se torna. Se torna. Se torna. E eu próprio, você na Bíblia, está aqui escrito aqui, ó, Deus se torna inimigo. Deus se tornou inimigo de Saul, irmão. Como é que pode, pastor? Como é que pode? Que meu filho? A Bíblia diz, nós temos que ter cuidado. Eu ensino, só não aprende quem não quer aprender. O Espírito Santo de Deus me ajuda para eu ensinar. E eu tenho que ter cuidado para Deus não se tornar meu inimigo. É a palavra. Se afastasse de Deus, Saul, está querendo o quê? Está querendo que Deus te responda? Deus te responde quando Ele quer responder. Tu se tornou inimigo de Deus. Tu se tornou teu inimigo, porque tu se afastou dele. Tu estás fazendo o que tu queres fazer. E Deus tinha dito, tu vai ter dó de Saul até quando, Samuel? Havendo eu rejeitado. Quantos crentes, irmão? Quantos crentes? Eu provo para você e lhe ensino tudo direitinho para você aprender. Para você saber que Deus é Deus. Às vezes você vê uma pessoa pagando preço, sofrendo. Por que o fulano está sofrendo? Se tornou inimigo de Deus. Deus se tornou inimigo dele. E quando é que uma pessoa se torna inimigo de Deus? Quando uma pessoa começa a lutar contra a vontade de Deus, contra a obra de Deus. Essa pessoa se torna inimigo de Deus, irmão. Quando uma pessoa começa a lutar contra o querer de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que ter cuidado para não estar lutando contra a vontade de Deus. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter cuidado na vida. E terrível coisa é ser inimigo de Deus, viu? Eu sou inimigo de Deus, eu me torno inimigo de Deus quando eu maltrato a igreja dele. Eu me torno inimigo de Deus quando eu saio dos parâmetros de Deus, da planta de Deus, da vontade de Deus, sabe? Verdade, verdade. Se tornou inimigo de Deus. O Senhor fez que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o seu próximo. Deus, Davi, por que você não obedeceu o Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas e faz isso a você hoje? O Senhor entregará você ao povo, Deus de Israel, nas mãos dos filisteus. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, diz a Bíblia Sagrada, irmão, que quando Samuel ele terminou de falar, na mesma hora Saul caiu. E a Bíblia diz que caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia, toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul, viu que ele estava profundamente perturbado e disse: olha, tua serva te obedeceu, arrisquei a vida, fiz o que ordenaste. Agora, por favor, ouve a tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Amados, Saul é assim, irmão. Saul, ele só quer comer na hora dele, só quer comer o que ele quer, sabe? Saul recusou a comer. Dentro das igrejas tem um bocado de Saul. Só quer comer o que quer. Eu fui chamando para botar na mesa para o que você quer comer. Você tem que comer o que Deus quer que você coma. Sabe, tem tanto crente doente porque só quer comer o que quer. Não, essa não é para mim não, viu? Essa daqui, já ouviu falar num crente pá? Não é aquele crente, quando a palavra é pronta, aí ó, toma, é pra tu, Missulano, é pra tu. É não, meu filho, é pra você mesmo. Essa dela é pra mim. E é pra você também. É o crente pá, não é? Já ouviu falar nele? Tudo ele joga pros outros, é pra tu, isso.
E Deus quer os crentes inchados, irmão, que puxam para Ele. Essa daqui é para mim, ô glória. Sim, Jesus, eu estou precisando, sabe? A Bíblia diz no capítulo 28, versículo 23, que ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele. E a mulher também. E ele os atendeu e se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e aos seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos comer a palavra, se alimentar da palavra, se fortalecer no Senhor, ter cuidado, entender qual é a vontade de Deus. Nós temos que ter cuidado. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que ter cuidado, ser prudente. Sabe para quê? Para Deus não se tornar inimigo nosso. Tem tanta gente pagando preço sem saber o porquê. Tem tanta gente pagando preço porque se levanta contra a obra de Deus. É a Bíblia que diz, sabe? É a palavra que diz, sou eu não. Foi ele que estava se levantando contra. Ele estava querendo, sabe, fazer com que a vontade dele fosse feita. Só que a vontade de Deus é quem estava prevalecendo e quem sempre prevalece. O problema de Saul é que ele estava se levantando contra a obra de Deus. Eu ainda não vi. Na minha caminhada, eu ainda não vi um relato, eu ainda não vi um culto de ações de graça, eu ainda não vi um agradecimento de alguém que um dia se levantou contra a obra de Deus e prevaleceu, se deu bem, deu tudo certo, cresceu, foi glorificado, recebeu o nome, foi reconhecido. Eu ainda não vi. O que eu vejo na palavra de Deus é que todos que se levantam contra a obra de Deus se dá mal. Todos. Todos. Saul, o reino dele foi dividido. Deus disse, foi tirado, filho, já. Samuel disse, foi tirado teu reino. Já foi passado para a pessoa Davi agora. Não tô mais não. O problema é que Saul não queria aceitar a situação, sabe? Mas Deus já tinha determinado. As coisas ainda estão determinadas, não tem força humana, não tem armas materiais, ferramentas, preparo, não tem nada que possa revogar. É importante aceitar a vontade de Deus. Era uma coisa que Saul não queria aceitar, irmão. Sabe? Aceitar a vontade de Deus. Você tem que aprender a aceitar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aonde é que Deus quer que você esteja? O que é que Deus quer que você faça? Aceita a vontade de Deus. Não adianta estar lutando contra a vontade de Deus. Não adianta estar insistindo com coisas que Deus, Ele não quer que você insista. Não adianta. É se tornar inimigo de Deus. Você quer que um filho seu faça de um jeito, ele faz de outro. Chega o tempo que você, rapaz, tu não quer, eu estou querendo te ajudar, eu estou querendo te ver bem, mas tu não queres de acordo comigo. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Se você não aceita a vontade de Deus, você se torna inimigo de Deus. E quantas pessoas que não querem aceitar a vontade de Deus? Não adianta não, irmão. Vida, meu filho, é a palavra que ensina. Se a palavra me ensina que eu tenho que aceitar a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Você está entendendo? Se a palavra me ensina que eu tenho que andar conforme Deus manda eu andar, eu tenho que andar. Não adianta estar se disfarçando, não. O disfarce não leva ao crescimento, não. O disfarce não leva à honra, também não. O disfarce não leva a patamares altos, não leva. O disfarce, ele não muda a opinião e a visão e a voz de Deus. Não. Meu Deus do céu. Não adianta, não é a Bíblia que diz. A Bíblia Sagrada diz que ele não queria comer, não.
Não vou comer. É a Bíblia, está escrito, capítulo 28, 1 Samuel, versículo 23. Ele recusou-se e disse: não vou comer. É a palavra de hoje. Coma. Você que sabe. A cura está na palavra. O crescimento está na palavra. É você quem tem que decidir. Come. Ele disse: eu não vou comer. Se alimenta, eu não vou me alimentar. Ele não. E quando eu não aceito a vontade de Deus, eu me torno um inimigo de Deus. Quando eu vou de encontro à vontade de Deus, eu estou me tornando um inimigo de Deus. Tem que olhar para dentro de mim, você tem que olhar para dentro de você. Você tem que entender que uma coisa é inimigo aqui, normal, e outra coisa você está indo de encontro à vontade de Deus. Saul foi. Mas chegou o tempo, chegou o tempo que ele teve que tirar, sabe, o disfarce, a roupa que ele estava disfarçado, porque a própria mulher, ela disse: você é Saul, sabe? Você é Saul. Ele caiu estendido no chão. Você é Saul, você não é outra pessoa. Quem é Saul, quem é Davi, quem é José, sabe, irmão? É desse jeito. Quem é Jefté. Nós temos que ser aquilo que somos. Ah, pastor, a mensagem está muito boa hoje. Não, tá não, filho, eu não posso fazer nada. Coma para que você possa ter a melhora da sua vida. Coma para que você possa ser bem sucedido em tudo que você fizer. Os historiadores dizem que aquele cego, ele jogou a capa fora, sabe? A capa foi jogada fora. Tem que jogar a capa fora, irmão, sabe? A capa identificava ele como um pobre coitado. Antigamente, pedia um auxílio e não tivesse com capa, ele não era reconhecido como um mendigo. Mas ele jogou aquela capa fora, capa podre, sabe? Eu vou ficar com isso nada. Jesus passou por aqui, fez uma obra na minha vida, sabe? E eu vou seguir. Quando ele passou sem capa, o povo ficou assustado. Meu Deus, cadê o homem? Naquele homem que era, sabe? Mas ele não está mais com a capa, então ele não é mais um pobre coitado. Deus fez uma obra na vida dele. Ele agora é diferente, ele agora está cheio de Deus. O que aconteceu? Jesus chegou, né? Jesus chegou e fez a multiplicação, né? Jesus chegou e deu vitória àquela mulher do fluxo de sangue. Jesus chegou e fez Lázaro ressuscitar. Jesus é grande, irmão, e quem chega é Ele. Como essa palavra, olhe para dentro de você. É o que está fazendo com que você se desfaça. Crente que se desfaça, ele não cresce no ministério. Crente que se desfaça, ele não prospera na caminhada. Crente que se desfaça, as coisas boas não acontecem na vida dele. É dura a palavra, não é? Mas eu tenho que ministrar. Essa palavra aqui não dá muito ibope, não dá muita audiência não, mas eu tenho que ministrar. Palavra de conserto, palavra de exortação, sabe? É palavras para você olhar para dentro de você. É palavras para você não pagar preço como pagou Saul. Saul, ele se desfaçou. Depois ele não queria comer, irmãos. Tem que comer, rapaz, ficar isso no chão. Tu tem que se levantar daí se tu quiser continuar vivendo. Samuel disse: Deus, tu se tornou inimigo de Deus, Deus se tornou teu inimigo. Tu tá querendo o quê? Te arrepende, tu tem que mudar, tá disfarçado aí, rapaz. Tu quer que eu faça o quê se foi Deus que fez isso? Aceita a vontade de Deus. Se não aceitar a vontade de Deus, o preço aumenta. E é assim a vida. A mensagem de hoje para você é:
Ou você aceita a vontade de Deus ou o preço vai aumentar. Acabou, você não tem que estar com arrumadinho aqui não, irmão. Eu digo, repito, vou dizer de novo, eu não fui chamado ao ministério. A chamada de Deus na minha vida, ela não foi para agradar A nem a B, ela é para agradar a Deus. A mensagem de Deus hoje é: ou você aceita a vontade de Deus, ou o preço vai aumentar. Posso fazer nada, meu filho. Essa palavra em nome de Jesus.